Começando mais um Política em Foco e hoje eu tenho o prazer de estar de volta aqui nos nossos estúdios do Brasil. Eu que tenho feito os programas lá dos nossos estúdios no Algarve. Estou de volta aqui a minha casa, né? Minha casa original, a Connect TV, aqui na cidade de Osasco. Um grande prazer estar de volta com a nossa equipe aqui do Brasil. E hoje tem um entrevistado que tem muito a ver com o Brasil, que tem muito a ver com essa paixão pelo nosso país. Vou conversar, eu não sei como é que eu devo apresentá-lo, porque essa semana ele, assim, se notabilizou por um novo apelido. Não sei se eu o chamo logo de cara de Caramelo. Caramelo. Ex-ministro da Educação, mas hoje o novo caramelo do Brasil, Abraham Weintraub. Um grande prazer recebê-lo aqui. Prazer é meu, muito obrigado pelo espaço, pela conversa. E eu tenho tudo a ver com Osasco. Eu dei aula aqui em Osasco durante mais de 5 anos, vinha 3 vezes por semana aqui. Sou professor da Universidade Federal de São Paulo, na Avenida Esporte Clube Corinthians. Vai Corinthians. Não, o nome da avenida... Sabe que eu torço para o maior time da Zona Leste de São Paulo, né? Qual que é? É a Portuguesa. A Portuguesa, de Desportos. É o maior time de hóquei de patins. Eu verdade. continuo torcendo para a Portuguesa, só mudei o esporte, né? Muito bem. Eu vou tratá-lo de ministro. Por você, não, me chama de você. Posso chamar você? Lógico, Então, pelo tá amor bom. de Deus. Abraham, eu queria bater esse papo com você aqui. Eu até fiz a brincadeira do Caramelo, que ele fez uma entrevista sensacional, genial. Todo mundo sabe que eu sou muito fã do Emílio, do formato da Jovem Pan. E eu queria começar por essa analogia, porque evidentemente que muita gente assistiu e mais um tanto de gente não assistiu. A analogia que você fez a respeito do Caramelo para explicar. O Emílio Zurita fez uma pergunta, eu não vou roubar os créditos, falando, teve uma treta aí com o ministro Tarcísio, que o ministro Tarcísio é o cara que o Bolsonaro quer para o governo de São Paulo, como é que está essa situação, essa treta e tal, e a sua resposta foi genial. Lá você se estendeu muito, eu vou pedir para que você não se estenda tanto, porque o nosso programa é bem mais curto do que o Pânico, mas eu queria que você explicasse de novo a história do Caramelo. Lógico, o problema que eu vejo hoje no Brasil é a quantidade de rato que está solto. Tem muito rato, tem muito gambá, tem muito bicho parasita que está atrapalhando a nossa vida. A analogia que eu faço é a seguinte: se você mora num condomínio, né, porque entre eu e o Tarcísio, com quem você fica, Sim. O Tarcísio é um cara que ninguém fala mal. Todo mundo gosta. O PT gosta. O PT não fala mal do Tarcísio. O Centrão não fala mal do Tarcísio. A Folha não fala mal do Tarcísio. A Rede Globo não tem uma única... Aliás, a Folha soltou uma matéria agora elogiando muito o Tarcísio. Ninguém fala mal do Tarcísio. Todo mundo gosta. Trabalhou com a Dilma, trabalhou com o Lula, trabalhou com o Michel Temer, trabalha agora com o Bolsonaro. Todo mundo gosta do Tarcísio sem problema nenhum. Aquela reunião que estava quebrando o pau, a famosa, o Tarcísio estava do meu lado direito. Ninguém nem lembra que ele estava lá. Ele estava à sua direita. À minha direita. Mais à direita? Ele não falou absolutamente nada. O Tarcísio é aquela pessoa que vai fluindo. Então a analogia que eu faço é o seguinte: se você mora aqui, estamos aqui em Osasco, então você anda um pouquinho mais aí para frente, chega em Alphaville. Se você mora em Alphaville, Alfa 1, 2, qualquer um deles. É o sonho americano, né? Você tem aquelas casas sem muro na frente, tudo gramado, bonito, envidraçado, segurança total, as crianças brincando. Você tem uma esposa, 3 crianças que brincam, pulam na piscina do vizinho, voltam para cá, e você vai comprar um cachorro nesse ambiente, que não tem muro, não tem bandido, não tem nada, tudo gramado, bonito. Tudo limpinho. É tudo perfeito, um sonho. Mesmo para um americano, isso seria um altíssimo patamar. Beverly Hills ali. Assim, uma coisa fantástica. Sim. Beverly Hills ainda tem uma muretinha na frente. Que cachorro que você compraria em Alphaville para ficar bonito na foto? Um Golden. O Golden, ele é aquele cachorro, se eu chegar aqui com um Golden, todo mundo vai passar a mão, ele vai balançar o rabo para todo mundo gosta do Golden. Todo mundo gosta do Golden. Abraça. Abraça, a criança pula em cima, o bicho corre junto, não rosna pra ninguém, se latir é só pra pedir pra brincar, não assusta, né? O latido do Golden não assusta, não é assim? É de brincadeira. Né? É um latido que você olha pra ele e você sabe que ele tá querendo que você faça carinho nele. Então assim, o Golden é um cachorro adequado para um ambiente desse. Tem uma outra analogia que eu não fiz lá no Emílio, mas eu vou dar uma exclusiva pra você. Opa! Se você for um cara de 60 anos, também com a sua esposa 65 anos, já estão mais velhos,
Venderam a casa em Alphaville e compraram um prédio bacana. 3 dormitórios, é um só para visitas, tem um escritório, uma suíte bacana, varanda gourmet, aquele condomínio bonito. 3 vagas na garagem, show de bola. Que cachorro que você vai ter? Um maltês. Pequenininho ali, você pá. Bicho, eu não gosto de poodle. Você vê que eu não sou político, porque poodle é um bicho azedo, né? Encardido. E piquinês, por exemplo, eu acho feio. O chihuahua parece um monstrinho, né? Mas o maltês eu acho legal. Eu teria um maltês. E você vê que eu não tenho problema nenhum com a minha sexualidade. Se eu fosse homossexual, assumiria, eu sou heterossexual. Maltês não é porque é fofinho e tal. Eu pego no colo, faço carinho. Mas se você morar aqui em Osasco, uma casa de rua, ali perto de onde eu dava aula, uma casa de rua na Avenida Esporte Clube Corinthians, em Osasco. Muro, caco de vidro em cima, barra de ferro na janela, aí põe a roupa no varal para secar. Que cachorro você vai ter lá? Você mora perto de uma comunidade, pode passar um vizinho, um cracudo lá, pode passar um mendigo ou um cracudo, pega a roupa do varal. No verão, quando chove, entra umas ratazanas grandes para fazer ninho, né? Porque elas entram em casa para fazer ninho lá. Tem a ninhada dela e depois seguro, embora. mais quietinho. Né? Não, elas vão... Sim. Aquelas ratas grandonas com rabão, né? Horrível aquele bicho. Tem, eventualmente, chance de pular um bandido. O que você vai... E você não tem muita grana para comprar uma ração cara. É uma situação que está difícil. A situação nessa família não está legal. Sim. Qual é o cachorro ideal nesse caso? Eu não acho que é o Golden. Eu não acho que é o Maltês. É o caramelo. É um vira-lata que tem um pouquinho de pastor, um pouquinho de Fox Paulistinha, um pouquinho de tudo. E é bom para pegar rato. Pega rato, que é uma beleza. O caramelo vê um rato, estraçalha o bicho. Ele, se entrar um mendigo, entrar um cracudo para roubar coisa no varal, ele vai morder a perna do mendigo, o bicho vai sair, dá alarme, late, qualquer coisa estranha, ele vai ficar louco, vai tentar defender a casa. E de vez em quando a sogra chegar e estiver incomodando muito, ele vai olhar para você assim, para você dar um sinal, ele vai rosnar para a sogra. Então, assim, eu acho que, dependendo do ambiente, o Golden é melhor. Porém, se a situação está ruim, se tem muito rato, se você precisa de um cachorro mais duro na queda, eu acho que é o caramelo. E aí você se coloca na posição do caramelo. Mas eu sou o próprio caramelo. Mas quem são os ratos? Pô, aqui não falta. Quantidade de corrupto, de traficante, de ladrão. Quantidade de gente que está destruindo a nossa vida há tanto tempo. A gente está sendo parasitado por famílias. Não estou falando mais nem do indivíduo. O avô do cara já era um parasita, o pai dele era. Roubava o meu avô, roubava o seu avô, roubava os nossos pais. Está roubando a gente. São famílias que parasitam as nossas famílias e estão preparando a próxima geração. Você vê o parasita velho já está treinando o parasita júnior para substituir ele. Mas isso que você está falando, vamos lá, você se notabilizou, as pessoas sempre esperam os seus embates de direita contra esquerda, do conservador contra esse nome progressista, que eu odeio, que chama progressista, porque ninguém é contra o progressismo, né? Porque fica bonitinho. Mas... quando você fala de gerações, de famílias, não é muito a cara da esquerda isso. Isso é uma cara, talvez, daquele coronelismo que a gente... Não, você está equivocado. Então me explica. Quando eu também tinha essa visão, mas a internet libertou a gente. Quem controla o movimento... E aí eu não falo. Eu não gosto assim de progressista. O que é a direita? O que é o conservador? A gente preza a liberdade. Todos nós somos feitos à imagem e semelhança do Criador, então você não tem que ficar mandando em mim. Você não tem que chegar e falar, cala a boca, me obedece. Ou, eu vou tirar a guarda do seu filho se você não fizer isso, isso e aquilo. A gente luta com qualquer movimento totalitário. Nós somos a favor da primazia do indivíduo e da família. A família é a coisa mais importante que tem. O Estado existe para melhorar a vida de todas as famílias, e não só dos parasitas que controlam o Estado. O Estado é um instrumento perigoso. Ele é tão perigoso que a gente precisa ter um para proteger a gente de outros que queiram nos dominar. A gente luta contra o comunismo, o nazismo, o fascismo, o socialismo. Por quê? Porque eles não colocam o indivíduo e a família no topo. O indivíduo, a família é um elemento ruim. Tem texto escrito comunismo, o Karl Marx, o nazismo. O indivíduo, ele é uma engrenagem
a ser moldada numa engenharia social comandada por um sábio. Do modo geral, o movimento totalitário é isso. Você vai se encaixar nos interesses da, entre aspas, sociedade, num projeto para melhorar, para criar o paraíso na Terra. Que eu vou comandar esse processo. O sábio vai comandar o processo. Isso é o totalitarismo. A gente luta contra isso. E os meus embates, do modo geral, são justamente nesse sentido. Você pode ver, eu estou sempre defendendo a liberdade do indivíduo, sempre começando pela de expressão. E enfrentando qualquer um que tenha qualquer viés totalitário. Essa semana explodiu nas redes sociais. Você falou de comunismo, você falou de nazismo. Foi uma coisa, né, um desastre a participação do Kim Kataguiri junto com o monarca do Flow. Eles falaram, eles cometeram um erro grave e que foi transformado, foi amplificado por 1 milhão. E uma tentativa muito clara de nem deixar eles se desculparem nem nada, de destruição total. Ao mesmo tempo, uma parte da sociedade começou, entendeu nisso uma oportunidade e falou assim, peraí, realmente, nazismo não pode passar pano para nazista, igual não deveria passar para comunista. E logo na sequência, as redes sociais bombaram falando a respeito disso. Não, nem nazismo, nem comunismo. Só que 14, 18 horas depois, uma parte da imprensa, da grande imprensa, alguns jornalistas, inclusive jornalistas conhecidos, como, por exemplo, a Vera Magalhães, que hoje trabalha também na TV Cultura, fazendo programas inteiros tentando separar, como se fossem coisas... Não, nazismo tem um peso muito mais forte. O comunismo é um ideal bonitinho, tal. Como é que você enxergou? Você deve ter acompanhado tudo isso. Eu até já dei uma entrevista sobre o assunto, eu me posicionei logo que saiu. Eu acho que eles cometeram um erro grave, que merece ser vaiado. Eu vou caracterizar a diferença de um para o outro. Eu até coloco nesse balaio também o Adrilles, que fez uma brincadeira estúpida, mas que também desproporcional o que está acontecendo. O que eu acredito, vamos lá. Você tem a liberdade de expressão para falar o que você quiser, mas não para pregar, ou articular, ou combinar uma violência contra o indivíduo, um indefeso, uma pessoa, um terceiro. Perfeito. A liberdade de expressão vai até o momento que eu começo a incitar, de uma forma muito clara, a violência organizada, ou até não organizada, mas incitar contra uma pessoa. Então, o nazismo, ele prega, sim, não a morte só dos judeus, ele prega a morte de negro, de mestiço, mulato, de testemunha de Jeová. Eles mataram, nos campos de concentração, mataram 6 milhões de judeus, porém mataram 9 milhões ao todo. Quem mais morreu lá? Homossexual, mulato, mestiço, testemunha de Jeová, quem tinha problemas físicos, ciganos, qualquer um que não se encaixasse no estereótipo desejado pelo partido, comandado pelo topo, pelos sábios, né? Isso tudo com cunho científico. Já viu alguém aqui no Brasil que tem poder e fala, não, é ciência, isso é o iluminismo, eu estou dizendo que tem que ser feito porque isso é ciência. Isso na época. Nazismo falava que era ciência que eles estavam defendendo. Sim. O comunismo também prega a morte e a destruição, e isso em várias ocasiões, inclusive recentemente, de pessoas que são inimigas do projeto dele, ou que não se adequem ao projeto dele, ou no caso do Karl Marx, ele quer acabar com a família, ele fala abertamente isso, ele escreve isso abertamente. Eu sou contra uma pessoa que pregue abertamente a pedofilia. Olha, eu vou fazer pedofilia com a criança e vou divulgar aqui na internet, isso é liberdade de expressão. Não, divulgar imagem com pornografia infantil é um crime, porque eu estou fazendo mal para uma outra pessoa, no caso ainda em defesa. Não, eu sou homossexual e tenho relação homossexual com outro adulto, é o problema deles, são 2 adultos e foi consensual. Então, no caso, a pessoa divulgar pornografia infantil é um crime. A pessoa defender o direito de alguém divulgar, eu não estou divulgando, eu estou falando, olha, eu acho que deveria se divulgar. A pessoa que, se quiser, pode... Mesmo porque é uma doença. Não é uma coisa assim. A pessoa é um doente, ele divulgou. Ela tem o direito de falar isso?
eu acho que ela tem o direito de falar isso. Eu tenho o direito de vaiar, eu tenho o direito de falar que, olha, se a empresa está patrocinando essa pessoa, eu não compro mais o produto dessa empresa. Você não tem medo do que você acabou de falar? Não. Entende o que eu estou falando? Sim. Você acabou de falar uma coisa polêmica, eu não sei se você falou exatamente dessa maneira para um outro local. Eu sou a favor, se a pessoa chega e fala assim, eu vou explicar para você como o nazismo é bom. E aí você começa a fazer proselitismo do nazismo, porque a raça ariana é melhor, os negros são inferiores, precisam ser exterminados, pelo espaço vital para expandir a raça ariana e nós temos um mundo melhor. Isso é nazismo. Tá. Essa pessoa tem que ir para a cadeia. Ok. Tá? A pessoa que fala, não, ele tem direito a fazer proselitismo de nazismo. Esse cara, temos que ter um partido nazista. Ele não tem que ser preso. Ele tem liberdade para falar isso. E eu tenho liberdade de chamar ele de idiota. Eu tenho liberdade de falar, olha, eu não quero mais que você trabalhe na minha empresa porque você falou uma idiotice. Perfeito. Eu acho que você, se eu fosse patrocinador de um programa desse cara, eu falaria, eu não tenho mais o patrocínio. E se eu sou consumidor de um produto que patrocina esse cara, eu não consumo o produto. Então isso é liberdade. Ele tem liberdade para falar uma imbecilidade. Ele não está falando, vamos matar todo mundo que mora em Osasco. Como a gente vai fazer isso? A gente vai fazer um atentado com dinamite nas pontes e depois... É crime. Isso é crime. Tá. Isso é crime. Agora, fala, olha, a gente tem que permitir que imbecis fascínoras falem e propaguem o ódio e estruturem argumentos. Não, isso a pessoa é só uma imbecil e ela tem que ser tratada como tal. Uma coisa que é importante, as pessoas nesse mundo atual fazem julgamentos muito rápidos com pedaços de visualizações. Quase todo mundo que falou a respeito do assunto para mim falou que nem assistiu. Perfeito, eu assisti tudo antes de fazer o julgamento. E o meu julgamento que eu faço é o seguinte, o Kim, ele só falou nessa defesa. Não, a pessoa, não concordo, acho ruim, mas se a pessoa deveríamos ter um partido, poderia ser permitido o nazista. Na verdade, a Tabata Amaral faz uma pergunta, então você é a favor do partido? Não, ele fala isso. Ele está nessa linha de defender o direito pleno da pessoa fazer o que quiser. Sim, e aí a Tabata Amaral, mas então você acha que a Alemanha errou ao banir o partido nazista? Acho. Sim, tá? acho. Então ele está na categoria do que eu chamo, falou uma estupidez enorme. Tá. Eu jamais votaria no Kim, já tinha um desprezo muito grande por ele. Eu já tinha um desprezo muito grande pelo Kim. Eu acho que ele é um personagem de uma empresa, que é o MBL, cheia de acusações graves. Desde o ponto de vista comportamental, não é a primeira vez que a gente escuta gente ligada ao MBL com atitudes ou comportamentos desprezíveis. Não é a primeira vez. E também acusações graves do quesito aí de confisco, etc. e tal. Então, assim, ali eu simplesmente não vou nem falar que aumentou o meu desprezo, confirmou o grande desprezo que eu tenho pelo MBL. Você acha que ele vai ser caçado? Acho que ele não deveria ser caçado por isso. Mas você acha que ele vai? Talvez. Tem um movimento. Eu sou contra. Eu também sou contra. Eu sou contra que esse caso seja utilizado para que ele seja caçado. Porque a finalidade, na verdade, eles estão pegando vamos dizer, um escorregão dele por causa de outros interesses estão querendo... Mesmo que não fosse, sim, eu sou contra a pessoa ser caçada por falar uma imbecilidade. Tá. Eu sou a favor que as pessoas não votem no Kim. Tá muito ou claro. Em qualquer pessoa que fale uma imbecilidade o Monark, dessas. O criminoso ou o idiota? O Monark, ele cometeu... Não foi, assim, muito maior, mas ele deu uma deslizada leve quando ele falou assim, o nazismo também tinha um ponto de vista assim, assado, frito, cozido. Não vou entrar muito nesse mérito, porque se você estiver tão curioso, vai e assista. Sim. Eu acho que o Monark ele falou mal do nazismo, mas aí ele quis jogar uma outra luz, muito nessa visão superficial, que ele tem que opinar de tudo, sem conhecer, sem estudar, e ele aprova cabal que fuma maconha, e não lê faz mal. Né? Faz mal, não faz bem para a cabeça. Então, eu não acho que ele seja nazista, mas eu acho que ele escutou algum youtuber ou ele tem algum amigo com um leve viés nazistóide, porque ele não falou, não, é horrível. Ele teve um momento muito breve que ele dá uma escorregada. Você reparou também. Sim. Então ele foi um passo além, um pouco pior que o Kim. Mas não cometeu crime. Eu não acho que ele deveria ser preso por causa disso de forma alguma. Tem gente que comete crimes muito maiores. O Adrilles,
De fato, ele fez todo... Ah, mas ele sempre se despede assim, mas ali ele deu aquela travadinha. E deu uma risadinha depois. Deu uma risadinha, foi uma coisa assim que... Mas o que acontece? Eu parto do pressuposto dos valores ocidentais. Eu não tenho como afirmar. Eu posso fazer um julgamento interno. Eu acho que ele não é nazista e em dúvida pro réu. Na dúvida, eu tenho que dar o benefício da dúvida. Porque se ele falasse assim, não, eu fiz, foi... Beleza, então você arcou com as consequências. Mas ele falou, não... Eu sempre me despeço assim. E eu não posso massacrar uma pessoa sem um fato concreto ou simplesmente por uma percepção que eu tive semelhante à sua, porém, eu não tenho por que não aceitar a palavra dele. Eu posso ficar com a pulga atrás da orelha. Agora, deixa eu falar mais 2 episódios que são parecidos. 3 episódios que são parecidos. William Vac. William Vac foi gravado e mostrou a cara dele, mostrou uma faceta dele. Ah, foi porque eu bebi muito, o Monark falou. Não é. Aquilo saiu de dentro dele. Sim, sim. Não, in vino veritas, no vinho a verdade. Aquilo estava dentro dele e saiu. O William Vac, eu estava descontraído e fiz uma piada idiota. Tudo bem, não acho que tem que ser preso. Não concordo, não tem que ser preso. Mas eu mandaria embora. Eu não quero um cara desse trabalhando para uma empresa. Eu não assisto, mas toda vez que eu olho para o William Vac, eu olho para ele com desprezo. Tá? Teve uma vez que o Danilo Gentili contou uma piada de cunho assim, nazistoide também, que era dos trens, do trem do metrô que não podia ir para Higienópolis, que tem muito judeu, então vai lembrar do forno crematório. Sim. Ele tem que ser preso por isso? Não, uma vaia. Não, você é um babaca, acabou, passa. Não vi ali uma defesa do nazismo. O Lula, na entrevista para Playboy, ele foi um passo além do Monark. Na entrevista para Playboy, perguntaram quem você admira. Ele falou Mao Tse-tung e o Adolf Hitler. Pô, ele contextualizou depois? Sim, depois falou, não, no sentido da força de querer mudar. Assim, não como tem... liderança, uma liderança do mal, mas ele soltou. Ali, ele foi pior que o Monark. Foi além. Muito além. Muito além do Monark. Sem dúvida. E se a gente... E também não cometeu crime. Não cometeu crime. Ele foi um grande idiota. Um grande idiota, uma pessoa desprezível. Sim. Ali ele foi uma pessoa desprezível. Sim. Não só ali, mas em outros episódios eu também acho que ele foi. Mas nesse sentido que eu vejo. Sou contra liberar o nazismo, sou contra liberar o comunismo. O comunismo tem que ser banido. É uma ideologia assassina. Ela prega o extermínio. Mas a Vera Magalhães falou que não. Não, ela pode falar o que ela quiser. Fez coraçãozinho. Se você pegar vários textos deles, eles pregam o extermínio de qualquer um que não se encaixe. Não é os indesejáveis. E é muito racista. Os textos do Karl Marx, ele fala abertamente que os negros são inferiores, povos inferiores. O Che Guevara chamava negro de macaco. É famoso isso. Matava gays. Qualquer um que não se encaixe nos interesses do partido, seja pela razão qualquer que seja. Que é até mais perigoso. Porque se você pensar é o seguinte... Depende, se você for judeu, negro, homossexual... Não, o que eu falo que é mais perigoso... Não, o que eu falo mais perigoso porque você não tem nem a meta, né? Você não sabe. Porque uma opinião... Eu não estou falando de hoje, eu estou falando lá atrás. O judeu sabia o que estava acontecendo e ele fugiu dali, ele se escondeu, tal, de uma coisa das mais horríveis da história da humanidade. No caso dos comunistas, e não precisa ir muito longe, o companheiro de hoje, amanhã ele discordava de alguma coisinha, ele também era executado. Sim. O indesejável era descartado. Sim. Não havia empatia, Sim. Não havia fraternidade, que são conceitos do mundo ocidental, valores que são embasados na Bíblia. Então, o que acontece aqui? Que é importante ter em mente. Essa visão que os alemães mataram 6 milhões de judeus, 9 milhões de pessoas só nos campos de concentração. E por que isso é tão falado? Porque, ao contrário do comunismo ou de outros massacres que aconteceram na humanidade, foi uma coisa muito fria, muito planejada. Eles montaram uma fábrica para desmontar pessoas. Então as crianças entravam por uma porta, se fosse gêmeo ia para o segmento de experiência, se fosse mulher com cabelo comprido entrava por outra, raspava, ao contrário. Eles raspavam o cabelo e utilizavam o cabelo para fazer peruca, chicote, roupa, usavam a gordura das pessoas para fazer sabão, os ossos para fazer... Então assim, era uma linha, chegavam a ter, tentaram utilizar até a pele
como couro de revestimento. Não, fizeram para todo quanto é tipo de experiência macabra que se pode Então, imaginar. mas foi uma coisa muito fria. Sim, né? sim. Essa frieza é que chama atenção, porque a Alemanha nazista matou muito mais pessoas. Quando você coloca no contexto, por exemplo, na Polônia, ela perde 6 milhões de habitantes. 3 milhões eram judeus e 3 milhões católicos. Se você pegar na Rússia, os alemães mataram 20 milhões de russos na Segunda Guerra Mundial. Se você pegar a própria Alemanha, o saldo no final, o Hitler se recusava a render e falava que o povo alemão falhou na missão e merecia ser exterminado. Sim. Mais ao redor de 1/3 das mulheres da Alemanha Oriental foi estuprada na guerra. As pessoas não comentam isso. Então, assim, o nazismo, ele causou mal para todo mundo, todo mundo. Foi uma mácula gigantesca. O comunismo A globalização do mal, né? Eu diria que sim, eu acredito em Deus e acredito no diabo. E tanto o nazismo quanto o comunismo, eu percebo que existe uma forte influência do mal. Mas não é só. Às vezes o diabo mais perigoso não é o que... é mais perigoso um jovem que entra de camisa polo com uma calça social na sua casa e se apresenta e é viciado em cocaína, porque ele entra na tua casa. Sim. Ele não parece ser uma ameaça, do que um cracudo que está aqui se escondendo da polícia dentro do buraco perto do Rio Tietê, aqui em Osasco. Então, eu acho que às vezes o socialismo é muito mais perigoso do que o próprio comunismo. Que ele fica disfarçado. Porque ele entra na tua casa. Entendi. O PSDB é mais perigoso, muito mais perigoso do que o PT. Você falou algumas coisas aqui e a gente criticou por essas pessoas terem falado asneiras, né? Falamos do Monark, o gesto do Adrilles e tal. E você foi um cara que foi absolutamente combatido desde o início, e aí voltando do teu período de ministério, porque você sempre falou. Você sempre foi um cara que falou, Sim. Você não tinha medo de falar. E isso incomodou demais. Sim. Como é que faz o equilíbrio da crítica ao que falou, sendo que você foi muito criticado pelas coisas que você falou? Qual a diferença? O MBL defendeu a perseguição, fez coisas horrorosas com as pessoas que estavam expressando a sua opinião. O MBL, hoje, eu considero realmente uma instituição muito nefasta. Várias e várias oportunidades eles foram a favor de punir pessoas por defender, por falar. Mesmo assim, por uma questão de princípio, eu acho que o Kim não tem que ser caçado, preso, nada disso. Tá? Eu tenho um detalhe seguinte, eu nunca tinha sofrido um processo na minha vida, um único processo. A partir do momento que eu virei ministro, eu levei 178 processos. Qual mais esdrúxulo? Processo que você fala assim... Teve todos. Teve drogas nas universidades, que eu falei que tinha processo. Mas você... Aí que 5 milhões de reais. Esse, por exemplo, foi um que deu muita repercussão. Sim. E aí, absolveu? Lógico. Por quê? Porque é verdade. Eu provei. Não tem drogas na universidade? Pô, não tem ponto de venda de tóxico, não tem um monte de vezes que você encontra quantidades de drogas que são escondidas. Porque como a polícia não pode entrar na universidade, acontece que os criminosos entram para fazer tráfico, para guardar. Você é a favor da polícia entrar na Lógico. USP, por exemplo? Em todos os campi. Pô, evita estupro. Tem estupro dentro do campi porque não tem polícia. A polícia não pode entrar, então os caras ficam à vontade. E daí eu falei, olha, tem droga, tem ponto de droga, tem casos de fabricar drogas sintéticas. Dentro da universidade? Dentro, no laboratório de química. Você tem casos de plantação de maconha dentro da universidade. Não tem plantação de maconha? Tem! E não é pouco. Aonde? O caso mais famoso foi na UNB, mas tem vários. Assim, eu levei pilhas de documentos. E aí mostrou, estou falando a verdade. Eu levei ao Congresso, mostrei, e o pessoal saiu correndo tudo, né? Porque quando o comunistinha, ele é legal, esse pessoal engajadinho, é bom para ele falar com quem tem medo ou quem não sabe se defender. Aí eu chego com a verdade e eles saem todos correndo. E na justiça, quando foi parar na justiça, todo mundo viu e falou, é verdade. Era o ministro Alexandre de Moraes? Não, o que aconteceu? Eu sou contra foro privilegiado. Tá. E eu, enquanto estava com foro privilegiado, porque eu era ministro, eu só me lasquei, porque eu falo a verdade, eu não cometo crime nenhum. Eu quero para mim a justiça comum sempre. Eu não troco um juiz de indicação política por um juiz concursado.
O juiz concursado, primeiro, se preparou, está lá, passou no concurso. E se eu não conseguir pegar um correto, porque às vezes acontece, não tem um juiz correto na primeira instância, eu apelo e ganho na segunda. Então, para mim, eu prefiro sempre um juiz concursado. Eu quero ser como todo mundo, eu não quero ser julgado pelo foro especial do STF, eu quero ir para a justiça comum. Eu não faço nada de errado. E os processos todos que eu tomei, desde o... Olha, eu encontrei um monte de coisa errada no Enem, o Enem, o que estão fazendo aí não é nada disso. Daí a Tabata Amaral, nossa, que essa daí é um estorvo, essa mulher. Ficava falando, eu vou te processar, com aquela vozinha dela, eu vou te processar porque eu vou te processar. E falava, não vai ter Enem, porque também tem muitos interesses em jogo no Enem. Eu peguei um monte de coisa errada, troquei todo o processo licitatório, chamei o TCU para investigar, documentei tudo que havia antes, mandei para a Polícia Federal e para o Ministério Público. Processo. Levei processo. Como o Enem que houve no passado é maravilhoso, agora a Polícia Federal está aí, corroborando que encontrou fortes indícios de superfaturamento nos 10 anos anteriores à minha. Fizeram umas contas. Né? Fizeram as contas lá, 25% de superfaturamento do preço que seria assim... aceitável. Razoável, já, entendeu? Assim, no mínimo 20%. Assim, pegaram um monte de coisa. O Haddad deveria se explicar, né? Dos 10 anos, eu acho que ele ficou lá 6, se eu não me engano. Talvez não quero cometer injustiça, talvez foram apenas 3. Né? Ele foi 6 anos. Ele passou por lá. Passou muito tempo lá. Ele foi o ministro que mais ficou durante os anos do PT. Ele, se eu não me engano, ele ficou de 6 anos ou 8 anos, não me lembro direito, tá? Você falou agora há pouco assim, essa turminha da esquerda tal, eles pegam as pessoas que sabem se defender e que não têm medo e aí eles fogem. Você sabe se defender. Não, isso é muito nítido, você é muito forte nas suas palavras, você tem um poder de argumentação muito forte também. Mas você não tem medo? Lógico que eu tenho medo. De verdade. Lógico que eu tenho medo. Porque, assim, muita gente, quando você saiu do Ministério e foi trabalhar no Banco Mundial... Não saí do Ministério, tive que sair voando, porque havia ameaças de eu ser preso de uma forma, durante uma investigação. Olha, ele está sendo investigado e aí não foi medo, então? Você não teve medo? Lógico que eu tive medo. Então você falou que não tinha medo. Lógico que eu tive medo. Você teve medo da justiça? Isso não é justiça. Eu não tenho medo da verdade. Eu pedi um habeas corpus preventivo. Você quer me investigar por crime contra a segurança nacional? Isso é, você acha que eu, que nunca tive um ato de violência documentado na minha vida, não tenho nada, eu vou explodir o STF, eu vou pegar uma metralhadora e ir lá? É isso? Sim, então tá bom. Você pode me investigar o quanto quiser, você julga. A única coisa que eu pedi foi um habeas corpus preventivo. Isso é, eu não quero ser preso sem ver os autos. Sim. Do que é? O que você está me acusando? Eu não sei. É porque eu vou jogar uma bomba no STF? É porque eu vou colocar veneno no bebedouro do STF? Do que eu estou sendo investigado? Até hoje eles não me deram acesso aos autos. E daí o que acontece? Quando eu pedi o habeas corpus preventivo, eles, não todos, mas a grande maioria me negou o habeas corpus. E aí foi um sinal. Ele me negou um habeas corpus preventivo, eles vão me prender. Além de eu estar recebendo um monte de mensagem, que eu iria para Papuda, né? E lá eu ia ser bem tratado. Isso foi antes do Oswaldo Eustáquio. Tá? O Oswaldo Eustáquio depois passou por um processo semelhante, foi para Papuda, sofreu aquele acidente lá, perdeu, ficou paralítico, e a esposa dele fala que ele apanhava lá dentro da Papuda. O Bronze e o Jurandi já tinham sido presos. São dois senhores de 60 e poucos anos aqui, um é professor, outro é engenheiro, estavam protestando lá em frente à casa do Alexandre de Moraes, foram para o Cadeião. E lá relataram que foram, durante um mês, no Cadeião. Judiaram. Você... Mas deixa eu falar, para mim, o corajoso não é quem não tem medo. O cara que não tem medo, para mim, é louco. Eu ia chegar nisso, né? Agora. O destemido, eu vou pular de paraquedas sem paraquedas. O cara é louco. Aí é burro. Não, é louco. Né? O rasga dinheiro e come cocô. O corajoso, ele consegue avaliar o risco, dimensionar o risco e a necessidade de tomar esse risco e olhar para esse problema, para o sinistro e falar, não, eu vou perseguir o objetivo mesmo correndo esse risco. Você teve o medo, foi, agora você perdeu o medo, você está de volta aqui e você está dando entrevista, se lançando
Eu estou aqui circulando. Os bastidores Naquele dizem momento, que você é pré-candidato a governo do Estado. Eu sou um homem livre, eu posso ser candidato. Eu posso ser candidato ao governo do Estado. E assim, olhando... Você gostaria? Eu adoraria ser o caramelo que vai caçar os ratos aqui do Estado e mostrar essa rataiada toda, pôr eles para correr. Eu adoraria. Tem muita coisa errada. Você gostaria de participar de um debate, por exemplo? Pô, chamar tatu de tatu e cobra de cobra, pelo nome? É. Perguntar, e aí, Alckmin, como é que tá a merenda? Adoraria. É. Chegar pro Haddad e falar, me explica aí, como é que foi esse Enem superfaturado, aos 15 bilhões que foram dados para as universidades privadas, para financiar estudo, de estudante que saiu com um diploma barbante, não conseguiu emprego, porque o ofício que foi ensinado foi nada, e depois ficou com o nome sujo no SP Serasa, e agora a gente vai ter que pagar mais imposto para a tua belíssima política. Ô, Haddad, me explica aí, como é que você colocou o Brasil em último lugar na América do Sul, em termos de alfabetização? Pô, a gente perdeu do Peru, cara. Perdeu da Colômbia. Conta aí, Haddad. E não adianta ficar com essa beisola, não. A beisola do Haddad. Você que está dizendo. O Boulos eu também ia gostar de chamar ele de playboy na cara dele. Mas ele fala que não é, que ele Pô, mora lá na rapaz, quebrada. esse cara daí, meu, ele fala que, pô, ele teve que lamber a tampa do iogurte quando era pequeno. Pô. Isso é papo furado. Você está falando então que você gostaria, né? Pode ser tudo, Posso mas que ser. você gostaria de enfrentar. Eu gostaria Agora, de chamar as pessoas pelos nomes. Tá, mas vamos lá. Se não tivesse espaço, e eu não estou dizendo espaço político, porque eu sei que esse espaço político você está construindo ele aos poucos. Sim. Mas se não tivesse espaço estrategicamente nesse momento, você aceita um outro desafio? Você busca um outro desafio? Candidatura ao Senado, deputado federal? Estou pensando. Eu sou senhor do meu destino, como Deus fala que nós temos o livre-arbítrio. Eu sou o senhor do meu destino, eu sou um homem livre, eu ajo conforme o que eu falo, eu não tenho medo da verdade, por isso que talvez o meu discurso seja tão contundente, porque ele é continuamente consistente. Você não vai pegar uma fala minha que você depois fala, poxa vida, como foi o caso. Eu cheguei lá, tomei um monte de processo. Olha, pegamos as contas aqui, todas arrebentadas pelos anos do PT. A gente vai precisar contingenciar, congelar 3% do orçamento. 3%. Eram 3%. Era um escândalo. Fizeram aquele escândalo e os jornais todos, é corte, é corte, é corte, é corte, é corte. Eu vou devolver esse dinheiro em setembro e outubro. Eu devolvi em agosto e setembro, eu devolvi antes. Não teve uma meia-culpa falando que eu fiz isso, que eles erraram, que eles mentiram. E ao final, como eu cortei um monte de barbaridades, coisas realmente erradas que estavam acontecendo no MEC, eu fiz uma coisa que ninguém fez. Porque cortar o orçamento das universidades, quase todos fizeram. O Haddad cortou. Eles ficaram, as universidades ficaram em polvorosa porque eu estava pedindo para eles mostrarem, darem as contas, da transparência. Isso, não, mais da metade me deu as contas, não deu problema nenhum. É que algumas universidades onde realmente tem problema com as contas, eles não queriam de jeito nenhum que não só que mandasse mais dinheiro e cala a boca e manda mais dinheiro. Então, veja. Com a sua saída, eles apresentaram as contas? Enquanto eu estava lá, me apresentaram, é por isso que eles ficaram... Não todos. Depois, como eu arrumei muito... No final, ainda consegui mandar 250 milhões de reais a mais só para as universidades colocarem painel solar para reduzir a conta de luz. Tá. Então, dá para fazer muita coisa. Se você tiver a disposição de enfrentar a mentira com a verdade, você ganha. Mentira contra a verdade, você ganha. O quanto você está à disposição para finalizar, que a gente a produção já está pedindo para eu finalizar, eu gostaria de conversar outras vezes com você. Só me convidar, meu. Vou convidar, ainda mais que você falou que é da quebrada aqui, professor de Osasco. Eu não sou da quebrada. Não, você é da quebrada. Eu não sou da quebrada. Osasco é quebrada. Não é você quebrada, não. Você já comeu cachorro quente no Antônio Agu? Não, nunca comi, imagina, nunca comi cachorro quente. Nunca comi cachorro quente com batata palha. Não, nunca comi. Lógico, pô, eu tava lá na Federal 5 anos e meio, cara. Eu já fui office boy, pô. Você percebe quando o cara é playboy. Você percebe, você bate o olho no cara e fala, você é playboy, cara. Aquela boca do bolo, boca. Aquele cara com aquela boca não consegue andar no trem. Não dá, meu. Vão zoar com ele. Assim que ele pisou e entrou no trem com aquela bunda gorda dele, vão zoar o caminho todo. Não rola. Meu não rola. Deus do céu.
Eu vou finalizar, de verdade. Ia ser legal um debate meu com ele, né? Eu adoraria. E a gente tem vocação aqui. A Connect TV tem um slogan. Chama ele aí. Que é o canal do debate. Chama ele aqui. Você vem? Pô, então desafio o Bônus aí, ó. O Bônus é uma entrevista aqui e sabe que a gente é imparcial. Ô, Playboy, vem câmera, debater comigo câmera não aqui. vai entrar. Peraí. Câmera não vai entrar, Albi. Aí, agora olhando lá. Ô, Playboy, vem debater aqui. Vem contar pra mim que a sua infância foi sofrida. Vem aqui. Então tá feito Tô o te desafio. esperando, Boquinha. Tá feito o desafio do Abraham Weintraub. O Haddad também. Pode chamar o Haddad aqui, pode chamar o merendeiro. Quem é o merendeiro? O merendeiro, o Alckmin, cara. Rapaz, bom, tá todo mundo desafiado aí. Ministro, eu vou finalizar esse nosso bate-papo aqui, primeiro agradecendo, e acho que essas entrevistas que você está fazendo em diversos programas está desconstruindo um pouco uma imagem que foi tentada de colocar de uma pecha pesada, que é um maluco, que é um cara que não tem consistência no que fala. Eu posso concordar ou discordar, mas você é muito específico nas suas colocações. Meu raciocínio é muito sólido. Isso, então... Eu trabalhei mais de 20 anos em grandes projetos da iniciativa privada. Fui bem remunerado por isso. Você não é bem remunerado na iniciativa privada em grandes projetos se você é louco, se você não conhece a técnica, se você é um imbecil e não tem preparo. Eu sou casado com a minha namorada de faculdade, estou com ela há 30 anos, tenho 3 filhos, não tenho uma passagem, uma acusação. Passei por um ministério com orçamento bilionário e a única acusação que eles fazem, para mim, é que eu faço tweet com erro de português. Não tem uma acusação de livro didático. A Cíntia Chagas te entrevistou outro dia, ela te deu umas dicas para não errar mais o português? Ela me entrevistou e falou que o que eu fiz é normal. Ah, é? É, porque você está ali fazendo 500 coisas. Papá, fala que é normal você apertar um botão errado. Se você pegar o meu texto, você vai ver que meu texto é bom. Isso está à disposição. Desde a minha tese na FGV, de mestrado, ela está em inglês. Mas eu tenho vários textos aí que eu já escrevi. Em português, você vai ver que meu texto é bom. É que quando você está escrevendo, está andando no carro, subindo, o cara te chama, você aperta um botão errado e vai. 2 itens para finalizar, mas pai bola, porque o tempo já está estourado. Manda. Primeiro, você tá brigado ou tá de mal do Bolsonaro? Não, de jeito nenhum. Nunca briguei com ele. Se não tem uma frase minha falando mal do presidente Bolsonaro. Pode não ter, porque você é um cara estrategista, mas eu tô fazendo a pergunta fora da falaria. estratégia. Conhecendo o meu jeitinho, se eu tivesse, eu não falaria. Caramelo morderia, canela do Bolsonaro? Não. Mas o caramelo morderia com quem está andando junto com o Bolsonaro. Quer citar? O Valdemar da Costa Neto, Ciro Nogueira, Flávia Arruda, o Fábio Faria. Maus necessários? Não. Desnecessários? Eu acho que foi um equívoco. Dava para governar sem esses caras? Sim. E a última, aumento dos professores, né, que foi dado agora do ensino básico. Isso está causando um rebuliço no Brasil inteiro. Eu estou vendo gente que a vida inteira elogiou não, pedia aumento para o ensino básico, agora que está revoltada. Isso aconteceu no ano que eu estava lá. Você tem os repasses do governo federal para os estados e municípios. Então, toda vez que tem um repasse... É o Fundeb, né? Fundeb, mas tem também alguns outros repasses. Quando eu estava lá, teve um grande repasse. A gente aumentou o Fundeb e fez um repasse extraordinário para os estados e municípios para a educação. E isso gerou um aumento de 12,5%, quando eu estava lá, no piso dos professores. O que ligou de governador de esquerda reclamando, porque eles querem o dinheiro para gastar com as coisas deles. Assim, do jeito que eles querem. Quando você dá o salário no professor, e eu acho que tem que ter salário, são algumas das coisas que precisa melhorar, é o salário do professor do ensino fundamental. Quando você dá o salário, você não pode colocar, de repente, quadra poliesportiva onde não tem escola nem bairro, entendeu? Entendi. Você perde os graus de liberdade que hoje eles têm. O prefeito inteligente foi o prefeito que aproveitou isso daí politicamente, inteligentemente, e anunciou, a prefeitura vai dar. Ué, que é isso? É governador, né? Não, mas os prefeitos que foram inteligentes e falaram, é isso aí. Está aumentando o dinheiro e o dinheiro já vai destinado para aumentar o salário do professor. Muito daí bem. Eles querem pegar o dinheiro e gastar do jeito deles. Muito bem. Parabéns aos prefeitos e governadores que entenderam isso como benefício e fica a opinião. E você está correto. Muita gente de esquerda ligou.
Não, São as coisas. Eu vejo político de esquerda chegar com Rolex, chegar com relógio de 20 mil. Eu vi jornalista que a vida inteira, o dinheiro para o professor é pouco, o professor ganha pouco, e agora revoltado, porque o professor vai ganhar mais. Eu não consegui entender, mas esse Brasil é difícil de explicar. Não. Tem muito rato solto. Solta o caramelo que pega. Então vamos tentar. Pelo menos dar voz pro latido do caramelo quantas vezes ele quiser. Abraham vai entrar. Um prazer te conhecer. Prazer é meu, obrigado. Prazer esse bate-papo. Tá feito aqui o desafio aí pra Tigrada. O cara que quiser desses três aí, não quero debater com Montanha, com esses caras daí não. Mas desses aí que tem boquinha assim, eu topo qualquer um aí. Boulos, Haddad, Nós vamos encaminhar esses vídeos para as assessorias, de repente eles topam e a gente já tem expertise disso. Gente, obrigado, Abraham. Eu que agradeço. Obrigado ao nosso público mais uma vez. Um prazer de novo estar de volta aqui aos nossos estúdios de Osasco aqui, né, no Brasil. Eu que estou lá morando em Portugal, muito feliz de estar de volta, pelo menos por um tempinho, são só 12 dias que eu vou estar aqui, mas vou gravar o máximo que eu puder. Continuem conectados com a Connect TV, a gente volta na semana que vem com o Política em Foco. Valeu!